Fala pessoal, hoje eu vou falar desse livro aqui, O Caminho da Servidão. Nem é um livro tão grande assim, mas é um livro mais famoso do Hayek, que é esse economista austríaco, e também um nome muito potente, né? Eu gosto muito dele, O Caminho da Servidão, ele já dá algum spoiler, né? O que seria esse caminho da servidão? É acreditar que o Estado vai poder dirigir a economia para levar a uma situação onde todo mundo é feliz, onde todo mundo tem o que quer, né? Então é uma ilusão de que isso pode acontecer, né? Qual que era o contexto e por que ele escreveu esse livro? O contexto era final da Segunda Guerra, ele queria entender o que levou o grupo nazista, fascista e até mesmo os socialistas a essa ideia de que o Estado pode controlar a economia. E aí ele fala assim, uma das grandes razões é porque existia uma descrença no liberalismo de resolver todos os problemas. E óbvio que ele não resolveu todos os problemas, né? Mas seria dizer assim, ó, a gente chegou até aqui com a ajuda do liberalismo, e já que a gente não conseguiu resolver todos os problemas, vamos destruir tudo que veio atrás, né? Vamos ignorar tudo que nos trouxe até aqui e vamos pensar em construir isso do zero, né? Como dirigindo a economia. A diferença que ele vê entre esses sistemas, na verdade, é o objetivo deles, mas não como eles fazem, que é uma planificação central da economia. Eu já vou falar mais sobre isso. Tá? Antes de prosseguir para os outros 3 tópicos, que eu queria falar aqui do sonho, né, da utopia socialista, o porquê do planejamento central e também os problemas do planejamento central. Esses são os 3 tópicos que eu vou falar dentro do vídeo aqui. Mas antes, queria ler 2 trechos aqui para vocês das introduções que ele escreveu depois até que o livro foi publicado, então essa já é uma edição obviamente mais recente. Isso aí ele escreveu uns 20, 30 anos depois, né? Primeiro essa frase aqui, ó. O que afirmei neste livro é que as consequências imprevistas, mas inevitáveis da planificação socialista criam um estado de coisas em que, persistindo a mesma orientação, as forças totalitárias acabarão dominando. O que ele quer dizer com isso, né? Que não adianta, uma vez que você começa a planificar a economia, vai vir um regime totalitário que vai impedir você de fazer as coisas que você quer fazer, ou seja, vai trazer menos liberdade do que outro sistema, particularmente o liberalismo. Tá? Então esse é o medo que ele queria atacar. E ele fala desse medo, de novo, não é só especificamente no socialismo, mas de todos os sistemas que acreditam nisso, que ele dá o nome de coletivistas. Tá? E segundo, que é um impacto super importante nessas ideias socialistas, nessas ideias coletivistas. Né? A mais importante transformação que um controle governamental amplo produz é de ordem psicológica, é uma alteração no caráter do povo. Então, ele fala que essa é uma alteração que é contínua, né? Ela não vai deixar de existir porque ela vai impactar o psicológico do povo dessa dependência do Estado. Tá? Então, só queria que essas 2 introduções aqui, logo na introdução já dá esse tapa na cara para a gente começar. Então vamos falar do sonho e da utopia socialista. Qual que é esse sonho socialista? É o sonho, primeiro que existia um problema, né? Então eles queriam resolver um problema, olha só, o liberalismo trouxe várias benesses, a gente concorda com isso, porém ele não resolveu todos os problemas, olha só, tem muitas pessoas pobres, então estamos aqui preocupados com essas pessoas e queremos resolver. Como é que a gente faz isso? A gente toma o poder, né, e vocês começam a obedecer o que a gente faz. Mas eles fazem isso de uma maneira mais inteligente. Eles falam assim, eu estou vendendo liberdade para vocês. Olha só como já começa aqui a distorcer o significado das palavras, né? Assim, para vocês ganharem liberdade, hoje vocês são escravos do seu trabalho, vocês são escravos do liberalismo, e por isso eu vou te libertar. Como é que eu vou te libertar? Eu vou fazer um planejamento central onde eu vou alocar melhor os recursos, né? Então eu vou dividir melhor as coisas. E assim você vai ter mais tempo livre e você vai ser mais livre para você fazer o que você quer, né? Então essa era um pouco a utopia que se vende ainda, na verdade, né? Essa utopia de que você vai ter mais liberdade. Mas não é só um objetivo, né? O objetivo pode ser até legal, falar assim, ó, estamos à procura de mais liberdade, mais justiça social, mais igualdade. Por isso que o socialismo, ele encanta tanto, né? Fala assim, poxa, são ideias que você fala assim, legal, mas não é só as ideias, né? É o meio como chegar lá. E esse meio é chamado de planejamento central, né? Dado para chegar lá só existe um caminho, então esse caminho precisa ser bem claro e objetivo, que é o planejamento central.
E aí, por isso, depois desse sonho utópico, que eu poderia falar aqui mais sobre isso, tá? Mas eu vou pular para a parte do planejamento central, que é o fundamental nesse tema socialista e coletivista, tá? Então a gente já falou da introdução do contexto, a gente já falou qual que é essa utopia socialista e o coletivista, e o principal é a forma de chegar lá, porque é aí que está a crítica. A crítica não está nos objetivos que tende a atingir ou que gostaria de atingir, apesar de eles não serem bem definidos. A gente nem vai entrar nessa questão, que também é muito suspeita, mas a principal crítica é como chegar lá, que é o planejamento central, tá? Quais são os principais argumentos a favor do planejamento central? Para mim, o primeiro e o principal deles é a inevitabilidade do monopólio. O que eu quero dizer com isso? Que eles acreditavam que conforme as técnicas de produção iriam melhorando, isso geraria uma economia de escala, né? Por isso que tem aquelas... Na União Soviética tem até umas histórias de grandes fábricas, né? Gerar uma escala muito grande para ter custos dos produtos muito baixos. Isso era inevitável. Então, ao invés de ser um monopólio privado, que tem interesse de poucas pessoas, era melhor que o monopólio fosse estatal, ou seja, fosse dirigido de forma a entregar o máximo de benefícios para toda a população e não só para aquele grupo. Hoje, a gente sabe, eles erraram. Nenhuma indústria tem um registro de ter um monopólio tão grande, né? E tem fábricas tão grandes. Hoje em dia, até o contrário, né? Até fábricas menores são mais ágeis, produzem melhor, mudam os produtos, etc. Né? Então, essa ideia da inevitabilidade do monopólio era o principal argumento para justificar o planejamento central. Já que tem monopólio, que ele seja estatal, porque o interesse seria coletivo. Outro argumento que eu coloco é o argumento dos intelectuais, que é um argumento que eu diria o argumento da arrogância, né? Porque os intelectuais, o que eles acham, né? Até hoje existe um grupo assim, né? Poxa, eu estudei bastante, li tantos livros, então sei muito mais que a população, então eu tenho a capacidade de reconstruir a economia do zero de forma que eu consiga produzir o maior impacto na sociedade e não só para um pequeno grupo de pessoas, né? Então essa ideia, essa arrogância de que você pode desconsiderar tudo que já foi feito até agora e reconstruir isso do zero. Não é tanto o argumento, mas é um pouco da forma que as pessoas pensam quando pensam no coletivismo e no planejamento central. Tá? Um contra-argumento, na verdade, que eu dou é que eles estão falando assim, a gente quer defender coisas boas. E eles partem do princípio que individualismo é igual a egoísmo. E, portanto, é uma coisa que deve ser evitada, uma coisa ruim. O que eu não concordo. A gente não consegue imaginar tudo que a população precisa. A gente está limitado nas nossas cabeças, né? Então, imaginar o que milhões de pessoas precisam, né? Então, você falar assim, pensar no seu é só porque você fala, tem tantas pessoas diferentes que demandam coisas diferentes, que querem coisas diferentes. Então, você acreditar que um grupo de pessoas reduzido ou uma pessoa consegue pensar em tudo isso e otimizar todas essas demandas da sociedade é uma arrogância muito, muito grande, né? E é diferente egoísmo de individualismo. Às vezes, você pensando no que é seu, né? Você pensando em fazer o melhor para os que estão mais próximos de você, você está fazendo algo de bom para quem está distante de você, né? Então, uma coisa não necessariamente é inimiga da outra. Tá? Vamos passar então, dado que esse é o planejamento central, que o principal argumento, de novo, é a inevitabilidade do monopólio, eu queria passar para os problemas do planejamento central. Eu listei 6 problemas aqui, tá? Estou lendo aqui as anotações, vou passar cada um dos 6 problemas, né? Primeiro é a ausência do Estado de Direito. O que eu quero dizer com isso, né? Se você tem um objetivo a ser cumprido, tem uma visão que daqui a X tempo a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Então não importa o que vocês pensem, a gente tem que atingir esse objetivo de qualquer maneira. Então, direitos, que você fala assim, direitos que não podem ser atropelados nesse cenário de atingir um objetivo, eles seriam atropelados, porque tem um objetivo maior. Então não interessa se você antes tinha um certo direito e agora não tem mais. Vão atropelar isso, porque o Estado de Direito já não existe mais, a gente precisa atingir o nosso objetivo, que é uma sociedade perfeita, uma sociedade onde tem mais liberdade, uma sociedade onde tem justiça social, apesar de não definir muito bem isso, mas então tudo vale a pena para chegar lá. Tá? Esse é o primeiro problema, então ausência de qualquer lei, porque as coisas mudam, tá? Para atingir o objetivo. Segundo, o controle da economia, você fala assim, tudo bem, deixa eu controlar quantas fábricas tem, o que tem, porque isso está distante do meu dia a dia. Só que tem um problema, o controle da economia é, na verdade, o controle da sua vida, né? Vai se definir o que vai se fazer,
qual é a quantidade que vai se fazer, o que você vai fazer, né? Se você está trabalhando numa coisa, por exemplo, na academia como professor, eles acharem que você tem que ir para o campo plantar batata, você vai ter que ir para o campo plantar batata, porque esse é o plano. Então esse é o segundo problema, não existe uma divisão entre economia e vida. Tudo que for a favor desse plano, desse objetivo final, vai ser feito, não é só a economia, não é uma coisa separada da sua vida, é uma coisa junta, tá? O terceiro problema, eu diria que são os temas de incentivos. As pessoas não vão se dar ao máximo, porque falam assim, olha, o que eu vou receber está tabelado, o que eu tenho que fazer, eu não preciso pensar, alguém vai ter que me falar, então por que eu vou dar o máximo e falar assim, olha, eu nem queria estar plantando batata mesmo, então por que eu tenho que dar o máximo de plantar batatas, quanto mais batata eu plantar? Não, estou seguindo o plano aqui e acabou. Que volta ao tema de impacto psicológico que eu falei lá na frente, né? Então, na introdução. Então, existe esse impacto psicológico que as pessoas não vão se dar ao máximo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas não vão se dar ao máximo, tá? O quarto ponto, que eu acho que talvez é o mais delicado, né? Se tem um plano e se todo mundo precisa seguir esse plano, quem faz o plano e quem manda? Essa é a questão fundamental. Então, aí que tem as briguinhas, né? Fala assim, bom, quem eu mando? Manda eu, manda você? Quem sabe quem é o melhor adaptado, quem tem melhor formação, quem tem mais força? Vou ler um trecho que fala sobre uma crítica ao mercado, né? Então, assim, que o mercado é cego, né? Então, é um trecho bastante longo aqui. É significativo que uma das objeções mais frequentes à concorrência é que ela é cega. Convém lembrar, entretanto, que para os antigos a cegueira era atributo da deusa da justiça. Se bem que a concorrência e a justiça pouco mais têm em comum. Ambas são dignas de elogio justamente por não admitirem discriminação entre pessoas. A impossibilidade de prever quem será bem-sucedido e quem fracassará, o fato de recompensas e perdas não serem distribuídas segundo determinado conceito de mérito ou demérito, dependendo antes da capacidade e da sorte de cada um, isso é tão importante quanto não sermos capazes de prever, na feitura das leis, quem em particular sairá ganhando ou perdendo com a sua aplicação. E a circunstância de, no regime de concorrência, o destino das diferentes pessoas ser determinado não só pela habilidade e a capacidade de prever, mas também pelo acaso e a sorte, não torna isso menos verdadeiro. Em resumo, o que essa passagem aqui quer dizer e por que eu separei ela, né? Porque a crítica que se faz dado que só poucas pessoas estão se beneficiando do mercado, então eu vou centralizar porque eu consigo definir quem vai ser beneficiado. Mas qual que é o critério? Então é melhor, talvez, a ausência de critério e um misto entre sorte e capacidade do que um critério bem definido que na mão de quem serão as pessoas que vão mandar vai sair uma coisa totalmente totalitária e muito tendenciosa, né, sobre o que aquela pessoa quer e não uma média de que toda a sociedade quer. Tá? Então, para mim, esse é o quarto problema, quem manda. Quinto problema, os piores sempre chegam ao poder. Isso é um título de um capítulo do livro Caminho da Servidão. Vai falar assim, ó, por que tá bom, entendi a sua crítica ao coletivismo, mas será que se todo mundo desse as mãos, cantasse todo dia, rumbaiá, e tivesse um líder ou um conjunto de líderes de bom coração, que quisessem só o melhor para todo mundo, será que isso não daria certo? Bom, quase que dou risada aqui, né? Se você acredita nisso, tipo, o Coelhinho da Páscoa está quase no mesmo nível, tá? Mas se você... o que ele argumenta é assim, vamos acreditar que tem essa pessoa boa. Mesmo assim, quem chega ao poder são só os piores. Porque os piores, eles estão dispostos a qualquer coisa para chegar ao seu objetivo. Uma pessoa de bom coração vai falar assim, opa, tem aqui, não vou fazer qualquer coisa, o meu objetivo não é esse. Mas lembra, esse planejamento central, ele exige que você faça um planejamento de longo prazo e fala assim, olha, eu vou ir para lá, não importa o que aconteça. E quando você faz isso, só as pessoas piores, aquelas que estão dispostas a fazer tudo, chegam lá. Além disso, ele argumenta que quem tem esse objetivo consegue ter uma minoria muito mais barulhenta. E essa minoria barulhenta, ela consegue dominar uma maioria silenciosa. Então esses são os dois argumentos de por que os piores sempre chegam ao poder. E o sexto ponto, que eu diria que é o fim da verdade, né? Então, nos regimes totalitários,
não é que acontece todo mundo obedecer à força toda hora. Eles fazem uma série de propagandas, né? A gente vê isso muito na Coreia do Norte, né? Aquelas propagandas meio esdrúxulas, né? Que eles são tecnológicos, quando na verdade não são, quando estão em período de guerra com os Estados Unidos, quando na verdade não é bem assim, né? Então, se mata a verdade e, para dar uma historinha aqui, até a matemática às vezes é culpada de algumas coisas. Se eu falar assim, ó, a matemática está ajudando os burgueses, então ela é contra o nosso plano, portanto vamos culpar a matemática. Tudo isso para mostrar que existe uma propaganda muito forte para que as pessoas obedeçam o regime totalitário sem muito questionamento. Tá? Então esses são alguns dos problemas citados. O livro não fala nessa ordem exatamente, mas são esses 6 principais problemas que eu enxergo no planejamento central. Tá? Por último, eu queria chegar aqui à conclusão, uma frase do próprio Hayek, né? Fala assim, ó, o princípio orientador, o de que uma política de liberdade para o indivíduo é a única política que de fato conduz ao progresso, permanece tão verdadeiro hoje como foi no século XIX. Né? Por incrível que pareça, essa individualidade restrita num certo conjunto de coisas, num certo espaço, que a pessoa mesmo decida o que ela quer, é isso que gera riqueza. Né? Parece tão óbvio, né? A pessoa vai decidir o que ela quer, né? E é isso que gera riqueza, por incrível que pareça, né? Pode nos concordar da ideia, mas o fato é que na prática funciona e não essa ideia de coletivismo, tá bom? Então esse foi um resumo, uma interpretação minha do que eu chamei do caminho da servidão. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem um like, se inscrevam e até mais.